Bom dia, irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa continuar presente conosco. Você que já está aí conosco, vai deixando aí seu bom dia. 9h02. Nós vamos então iniciar a nossa escola dominical esta manhã. A internet hoje aqui não está muito ajudando, não. Então, vamos começar aqui a nossa escola dominical. Bom dia aí para os irmãos, né, que estão aqui com a gente. Aí, bom dia aí para o nosso irmão Fábio, Diácono Fábio, seu Antônio, para a dona Irene, né, para a Fabiana lá, Fabiana do Maurício. Bom dia também para a Sandra. Né? Então, vamos iniciar a nossa escola dominical, né, irmãos? Bom dia aí para a Nelly, para todo mundo que está chegando aqui com a gente. Quero convidar você a abrir a palavra do nosso Deus, né, no livro dos Salmos, Salmo de número 150. Livro dos Salmos, Salmo de número 150. Né, o salmista nos diz, livro dos Salmos, Salmo de número 150. Ok? Esse salmo que fecha aí o inário do povo de Deus, né? Como é conhecido aí o Salmo, livro do Salmo, Salmo de número 150. O salmista diz assim: Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta e com harpas. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Quero convidar você para nós orarmos a esse Deus, né? Como diz o salmista aqui, nós devemos louvar a Deus no seu santuário. Nós devemos louvar a Deus pelo firmamento, obra do seu poder, pelos seus poderosos feitos, pela sua grandeza, né? E é interessante que o salmista nos diz que nós devemos louvar a Ele com todos os instrumentos. Então, nós vamos curvar as nossas cabeças, nós vamos orar ao Senhor neste momento. Vamos lá, então? Senhor, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, ó Deus, por esse dia. Te agradecemos também, ó Deus, pela tua grandeza. Te agradecemos, ó Pai, pela tua criação. Te agradecemos, ó Pai, pela certeza da salvação em Cristo Jesus, que o Senhor, Pai, coloca, Pai, no nosso coração a cada dia, a cada manhã, através do teu Santo Espírito, Pai, que habita, Pai, em nossos corações. Queremos te agradecer também, ó Deus, porque o Senhor, Pai, é o nosso Deus. O Senhor, Pai, é aquele que nos abençoa, o Senhor é aquele que cuida de nós, e o Senhor é aquele, Pai, que em Cristo Jesus tem suprido, Pai, todas as nossas necessidades. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós sabemos que Deus tem abençoado, que Deus tem cuidado, que Deus tem suprido aí as nossas necessidades na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? E essa semana nós ficamos muito felizes porque os irmãos aí completaram mais um ano de vida. Então, no dia 13, foi o presbítero Edson, que completou aí mais um ano de vida, e hoje, dia 19, a nossa irmã Madalena. E no dia 16, né, completaram aí um ano mais de casamento, o nosso irmão seu Enos e a dona Neide. Então, nós vamos orar a Deus, nós vamos agradecer a Deus pela vida dos irmãos, né, por um ano mais de vida, e também pela dona Neide, pelo seu Enos, um ano mais aí de casamento, né? Então, vamos agradecer a Deus, né, porque para que Deus possa continuar a abençoar os nossos irmãos e irmãs. Senhor, te agradecemos, ó Deus, pela vida, Pai, do nosso irmão presbítero Edson,
pela vida, Pai, da nossa irmã Madalena. Te agradecemos também, ó Deus, pela dona Neide, pelo seu Enos. Obrigado, ó Deus, porque nós vemos, ó Pai, a tua graça, nós vemos o teu amor, a tua fidelidade, se renovando, Pai, na vida, Pai, dos teus servos e das tuas servas. Te agradecemos também, ó Deus, por um ano mais de vida que o Senhor concede, Pai, ao Edson e à Madalena. E também, ó Pai, te agradecemos por um ano a mais, Pai, de casamento, que o Senhor concede, Pai, à nossa irmã, Dona Neide, e ao seu Enos. Então, Pai, derrama as mais ricas bênçãos, Pai, sobre a vida, Pai, dos teus servos. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus possa nos abençoar e falar ao nosso coração nesta manhã. Irmãos, como nós falamos domingo passado, né, nós começamos a estudar essa revista, Gente que Deus Usa, né, ali, Gente que Deus Usa, aqui. E domingo passado nós começamos a primeira lição, e a primeira lição foi sobre Neemias, né? Então, Deus quer usar você. Então, eu quero convidar você para abrirmos a palavra do nosso Deus no livro de Neemias, capítulo 1. Nós vamos continuar a nossa lição. Lembrando que nós trabalhamos 3 tópicos e hoje nós vamos encerrar, então, essa lição. É uma lição que é muito boa, por isso a gente tem que dividir a lição. Haverá algumas lições que nós vamos fazer numa batida só, né? Mas tem algumas lições que a gente divide até mesmo para não deixar um vídeo muito grande, né? Aí também, e também para a gente poder aproveitar mais, aprofundar um pouco mais. Então, Neemias, capítulo 1. Então, você abre a sua Bíblia lá em Neemias. Se você tem alguma dificuldade, como o pastor sempre fala, vá no índice. Lá no índice, no comecinho da sua Bíblia, tem lá, né, o livro lá. Aí você vai, por exemplo, para Neemias, tá? Aí você vai lá em Neemias, você vai achar lá, né, o livro de Neemias, né, primeiro Crônica, segundo Crônica, Esdras, aí vem Neemias. Aí você vai achar a página e você vai lá na página, então, ok? Livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Quero ler com os irmãos do versículo 1 até o versículo de número 11. Tá ok? Então, vamos lá. Neemias, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º. Estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio, e sei acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem o juízo que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalhareis por entre os povos. Mas se converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome.
Estejam ainda os teus servos, o povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e a oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam em temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e lhe dê a mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Que Deus possa nos abençoar e falar ao nosso coração nesta manhã. Então, irmãos e irmãs, nós lembramos que nós temos falado sobre esse tema, né? Neemias, Deus quer usar você. Mas como nós falamos domingo passado, eu gostaria que você substituísse o nome de Neemias pelo seu nome. Né? Por exemplo, aqui, vou pegar para a relação que está aqui com a gente, né? Edson, Deus quer usar você. Neide, Deus quer usar você. Né? Diana, lá de Ourinhos, Deus quer usar você. Então você substitua esse nome Neemias pelo seu nome. Essa é a mensagem de Deus para você nessa manhã. Deus quer usar você. Domingo passado nós vimos 3 partes, né? Primeiro, as pessoas que Deus usa, né? Deus quer usar você. Então, Deus usa pessoas que se importam com pessoas. Então, em primeiro lugar, as pessoas que Deus usa são pessoas que se importam com pessoas. E aí nós vimos ali na leitura do texto que Neemias se preocupou com o estado dos seus irmãos, né? Tanto que ele pergunta como está Jerusalém, né? Como está o povo de Jerusalém. Então Deus usa pessoas que se importam com pessoas. Uma outra coisa também que nós vimos domingo passado é que Deus usa pessoas que oram. E nós vimos também, à luz do texto, que Neemias, quando tomou conhecimento da situação dos seus irmãos, da situação da cidade de Jerusalém, Neemias se retirou e foi orar. E ele orou, ele pediu, ele jejuou, ele clamou diante de Deus. Então, Deus usa, né? As pessoas que Deus quer usar são aquelas pessoas que se preocupam com pessoas, são aquelas pessoas que oram, e vimos também que são aquelas pessoas que Deus, as pessoas que Deus usa são aquelas pessoas também que se dispõem a trabalhar. Nós vimos que Neemias não terceirizou. Nós vimos domingo passado que Neemias não mandou outras pessoas no lugar dele. Neemias foi, ele se dispôs para o trabalho. Então, as pessoas que Deus usa, elas se preocupam com pessoas, elas oram, e quando Deus responde, né, quando Deus fala assim, a quem enviarei? Quem há de ir por mim? A resposta não é, não, envie o outro, manda o outro. Não. A resposta é, eis-me aqui, envia-me a mim. Por isso, como eu sempre falo para o pessoal lá na igreja, né, e tenho falado, se Deus tem colocado um projeto no seu coração, cabe a você organizar esse projeto. Cabe a você correr atrás. Deus não quer que você terceirize, que você passe para outra pessoa. Aqui nós vemos que Neemias se preocupou com o estado dos seus irmãos, que Neemias orou, Deus ouviu a oração, e Deus respondeu a oração de Neemias. E quando o rei fala lá, né, para quem que vai? Ele fala assim, quero que me envie. Envie a mim. Eu vou. Então, lembre-se, preocupe com pessoas, ore e se dispõe a trabalhar. Mas as pessoas que Deus usa também, e hoje nós vamos ver mais 3 características dessas pessoas que Deus usa, a quarta característica dessa pessoa que Deus usa é aquela pessoa que tem algo no coração para realizar. A pessoa que Deus usa é aquela pessoa que tem algo no coração para realizar. Irmãos, todos nós precisamos entender que Deus tem projetos para a nossa vida. Todos nós precisamos entender que Deus tem grandes projetos para a nossa vida.
E nós precisamos entender e deixar isso sair da nossa mente e descer para o nosso coração. As pessoas que Deus usa são aquelas pessoas que têm algo no coração para realizar. Veja bem, quando você olha para o versículo 12, você vai ver o seguinte, o versículo 12, né? Ou melhor, versículo 11 nos diz assim: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os meus ouvidos à oração do teu servo e dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Neemias, ele ora, mas ele tem um projeto no coração. E qual que é o projeto que ele tem no coração? Reconstruir os muros de Jerusalém e trazer de volta, né, não só a segurança, mas também não só o orgulho do povo de Jerusalém. Então, quando nós vemos aqui, por exemplo, que Neemias, aí você vai entrar no capítulo 2, quando Neemias ele chega em Jerusalém, olha a situação que ele vê. Capítulo 2, versículo 12 de Neemias agora. Neemias, então, ele é enviado, ele vai a Jerusalém, e quando ele chega em Jerusalém, olha só o que ele vê. Capítulo 2 de Neemias, versículo 12. Então, à noite me levantei, e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. É interessante, irmãos. Deus usa pessoas que têm algo no coração para realizar. Neemias orou, alcançou a mercê de Deus, alcançou a bondade do rei. Neemias chega agora em Jerusalém e ele então sai. Ele leva ali, como diz o texto, poucos homens, até mesmo para a segurança dele. E ele começa então a percorrer a cidade. E Neemias, então, é alguém que tem um projeto para executar. Ele caminha entre aquelas ruínas, né, ali de Jerusalém, e ele faz um diagnóstico da situação. E ele observa 3 detalhes aqui. Primeira coisa, a origem do projeto. A origem do projeto é Deus. O projeto não era de Neemias, mas de Deus. É interessante, irmãos, que foi Deus quem lhe deu o projeto, os recursos e a capacidade de realização. Nós devemos lembrar que quando Neemias ora, Neemias começa a dialogar com Deus. Deus começa a plantar no coração de Neemias esse projeto. E qual que é o projeto de Deus para Neemias? Reconstruir aqueles muros. Trazer de volta a segurança para o povo de Deus que está em Jerusalém. Nós precisamos entender que às vezes nós temos projetos que são nossos, mas quando o projeto é de Deus, ele abençoa, ele levanta pessoas para te ajudar. Quando o projeto é de Deus, ele levanta recurso para ser investido. Quando o projeto é de Deus, ele banca. Nós precisamos entender isso. Hoje nós lidamos com muitos crentes medrosos. Crentes que têm sentido que Deus tem colocado projeto no coração deles, mas quando eles olham para a situação, eles tremem na base. Eles acham que é mais fácil abandonar o projeto do que tentar, do que ir à frente, do que não desistir. Irmãos, quando Deus planta um projeto no coração da gente, Ele é o autor do projeto. E quando Ele é o autor do projeto, Ele levanta pessoas, Ele levanta recursos, Ele manda, como se diz, Ele manda dinheiro, Ele manda. Por quê? Porque Ele é o dono do ouro e da prata. Deus usa pessoas que às vezes você não tem nem conhecimento delas, Deus levanta essas pessoas para ajudar. Mas quando Deus coloca o projeto no seu coração, os irmãos aí estão familiarizados aí com um projeto, né, que nós começamos na nossa igreja há um tempo atrás, há mais de 5 anos atrás.
Eu me lembro que a gente não tinha professor ali para teclado, a gente não tinha professor para violão, a gente não tinha professor para bateria, a gente não tinha professor para contrabaixo, ali no projeto Azaf. E eu lembro que quando eu comecei, quando Deus plantou a ideia no meu coração, a primeira pergunta que eu fiz foi justamente essa, mas e aí? Quem vai ensinar? Eu me lembro conversando com a nossa irmã Jadiane, ela mencionou comigo, ela disse assim, pastor, eu conheço um rapaz que dá aula de teclado. Ele me passou o contato, eu entrei em contato com ele, que era o Fabiano. Prontamente, na primeira conversa, o Fabiano sentou comigo naquelas cadeiras verdes da nossa igreja, ele topou o projeto. E eu achei tão tremendo o que ele me disse. Ele falou assim: olha, pastor, quanto à parte financeira, não se preocupe, porque o que Deus me deu de graça, eu quero transmitir. Irmãos, e através dele veio Wesley, depois Deus enviou o nosso irmão Guilherme Rocha. Deus abençoou. Por isso eu quero dizer para você, não adianta você sonhar grande, mas você tem que começar pequeno. Não adianta você querer reconstruir um muro se você não colocar o primeiro tijolo, se você não remover ali os escombros, se você não preparar a fundação. Por isso, Deus usa pessoas que têm projeto no coração. E esse projeto é de Deus. E quando é de Deus, ele envia pessoas e ele também banca. Ele paga a conta. Ele é o dono do ouro e da prata. Mas a segunda coisa que nós precisamos entender também, primeiro, a origem do projeto. Segundo, a localização do projeto. Olha só, diz assim, me pusera no coração. O coração é a fonte de todos os desejos e realizações. Tudo quanto fizermos para Deus e na sua obra, devemos fazer de todo o nosso coração. A origem do projeto é Deus, o local do projeto, né? O local aqui, a localização é o coração. Por isso eu quero dizer para você nessa manhã, não adianta estar aqui, tem que descer para cá. Não adianta você achar, tem que fazer. Não adianta você ficar sonhando, pensando, tem que começar. Um muro se levanta, um muro ergue com os primeiros tijolos, com as primeiras, vamos dizer assim, né, ali picaretadas. Tem muita gente que só sonha, mas não faz, não age. As pessoas que Deus usa, irmão, irmã, são aquelas pessoas que têm algo no coração para realizar. Por quê? Porque a fonte é Deus. A fonte é Deus. Segundo, a localização do projeto é o seu coração. E você tem que fazer, que se você está fazendo para Deus, você não pode fazer de qualquer jeito. Deus não aceita as coisas de qualquer jeito. Eu me lembro que tem um pessoal muito bom aí na área de louvor, eu gosto deles lá, que eles chamam, me fugiu o nome aqui, eu gosto tanto que me fugiu. Então, pessoal, é um casal, né, aqui de Sorocaba. Oficina de Adoradores, a Aline me acudiu aqui. E eu lembro que ele colocou uma fotinha, mostrando assim, né? E uma fotinha diz assim, um músico lá falando assim, eu não preciso ensaiar porque Deus vê o que está no meu coração. E aí embaixo vem escrito assim, Deus está vendo esse coração relaxado seu. Deus não aceita qualquer coisa, irmãos. Nós precisamos parar com essa ideia de que, para Deus, Deus vai entender. Deus não vai entender. Deus está vendo seu coração relaxado. Deus está vendo se você está oferecendo o melhor para Ele. Deus está vendo se você está dedicando a Ele. Por isso, quando nós vamos fazer para Deus, nós fazemos de todo o nosso coração. E a Bíblia fala, ai daquele que faz a obra do Senhor de forma relaxada. Então, para Deus é sempre o melhor. A fonte é Deus. O local, seu coração. E terceiro, a realização e o local do projeto.
né, para eu fazer em Jerusalém. Veja que ele diz, para eu fazer, e não para os outros fazerem. O local é bem específico. Qual é o local? Em Jerusalém. Os muros serão reerguidos aonde? Em Jerusalém. Não é em Samaria. É em Jerusalém. Durante os 4 meses que ele orou, Neemias planejou sobre a orientação de Deus acerca do que ele faria em Jerusalém, e ele fez. E louvado seja Deus por isso, irmãos. Por isso, quando nós preocupamos com pessoas, quando nós gastamos tempo em oração, e quando nós estamos dispostos a trabalhar, Deus coloca projeto no nosso coração. Deus tira o projeto da nossa mente e desce para o nosso coração. Neemias, antes de mobilizar o povo para o trabalho, ele vai lá fazer uma inspeção, ele faz um diagnóstico, ele entende qual que é a real situação. Todo plano de trabalho começa por um diagnóstico. Todo trabalho. Não é simplesmente, vamos fazer. Não, peraí, como é que é? Como? Vai começar que jeito? Então, Neemias faz um diagnóstico. E nós precisamos entender que um líder espiritual, usado por Deus, precisa conhecer a real situação do seu campo de trabalho. Quais são os nossos desafios aqui em Capivari? O que Deus quer para a Igreja Presbiteriana do Brasil aqui em Capivari? Eu sempre falo com os irmãos, né? Eu tenho orado e tenho pedido para Deus dar 10% da cidade para nós. Os outros 90% pode ficar para as outras igrejas irmãs. Mas a gente tem que orar para ter 10%. Mas tem gente que acha que isso é absurdo. Não é absurdo não, irmãos. Nós precisamos ter uma igreja que seja relevante. Nós precisamos ter uma igreja que faça a diferença. Mas para fazer a diferença lá fora, a gente tem que começar a fazer a diferença aqui dentro. Antes de ser lá fora, Deus nos capacita para sermos aqui dentro. E nós precisamos entender que a nossa luz reflete lá fora. Então, nós precisamos entender qual é o papel, qual é a função, aonde você está. Você tem sido sal, você tem sido luz. As pessoas conhecem que você é cristão. As pessoas conhecem você, que você é da Igreja Presbiteriana do Brasil. E atenção, viu, irmãos? Só para lembrar aqui. Só para lembrar, abrir um parênteses aqui. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela já era conhecida. Mas agora ela vai ficar muito mais conhecida ainda. Porque, como se diz, o ministro da Justiça é presbiteriano do Brasil e o ministro da Educação agora é presbiteriano do Brasil. E atenção e fique esperto. Deus tem chamado a Igreja Presbiteriana do Brasil para fazer diferença. Nós temos homens de Deus, pessoas qualificadas, pessoas preparadas. E como alguém colocou lá, um pastor presbiteriano não é formado em 3 meses, não. Então, irmão, valorize a sua denominação. As pessoas sabem que você é presbiteriano do Brasil? Ou melhor, as pessoas sabem que você serve a Jesus? Então, veja bem, Neemias ali, ele tem um diagnóstico, ele conhece a situação do povo, e aí o que ele faz? Ele reúne o pessoal. Que é a quinta coisa que nós vamos aprender. A pessoa que Deus usa é aquela pessoa que tem algo no coração para realizar. Segundo, a pessoa que Deus usa são pessoas que estão dispostas a pagar um preço para mudar uma realidade. Você está disposto a pagar um preço para mudar a sua realidade? Para mudar a realidade daqueles que estão em volta de você?
Deus usa pessoas dispostas a pagar o preço para mudar uma realidade. Veja bem, toda visão de Deus está conectada com uma realidade. Toda a visão de Deus está conectada com uma realidade. Como nos mostra o versículo 17. Olha só, versículo 17 do capítulo 2. O texto diz assim: Então lhes disse: Estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Veja a situação em que estamos. Jerusalém está com a porta queimada, as suas portas derribadas, a cidade assolada e nós numa profunda miséria. Neemias chama esse povo para mudar essa realidade. E para mudar a realidade, nós precisamos entender três coisinhas aqui. Primeira coisa, a realidade. Qual é a realidade de Jerusalém? Miséria, assolação, destruição pelo fogo. É uma cidade que não tem muro, não tem proteção. Se você não tem proteção, você pode ser roubado, você pode ser saqueado a qualquer momento, a qualquer hora. Uma outra coisa, ela está assolada. Assolada aqui quer dizer o seguinte: o povo está desmotivado. O povo olha para aquela situação, ele acostumou com aquela situação. É igual, irmãos, aquela pessoa que ela acostuma, né? Ela acostuma com a situação dela. Ela acostuma. É igual um livro, né, que fala sobre a rã na chaleira. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. Mas se você ferver a água e colocar a rã, é rã mesmo, tá? Dentro da água fervendo, ela pula fora. Mas se você colocar a rã na chaleira com a água fria e você começar ali a esquentar e deixar, a rã não sai. Ela morre ali, mas ela não pula. Tem muitos crentes que é assim. Tem muita gente que é assim. Acostumou com a situação. Acostumou. E aí ela começa a dizer: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não. Deus chama a gente e Deus nos ajuda a mudarmos a realidade, a mudarmos a nossa realidade. Então, não acostume com a sua realidade. Veja, uma outra coisa, o desafio. Vamos trabalhar todos. Para quê? Para reedificarmos o muro. Trata-se de um desafio, irmãos e irmãs, para mudar uma realidade por meio do trabalho. E é interessante que Neemias não chegou ali trazendo homens de fora. Neemias não chegou ali como nós vemos nesses programas, né, de televisão, Reforma Total, que tira ali e traz já os engenheiros, traz os pedreiros, traz os carpinteiros e manda você para um hotel, né? E você fica lá no hotel com a sua família durante 5, 10 dias, enquanto as pessoas mudam aquela realidade lá, mudam aquela situação. Não, não é isso não. Uma realidade ela é mudada quando nós entendemos o desafio. E o desafio começa com a gente. Se você não quer mudar a sua realidade, você pode receber a ajuda de qualquer pessoa, ajuda, que você não vai mudar a sua realidade. Uma realidade, ela muda quando eu aceito o desafio. Quando eu quero mudar. É por isso, irmãos, que infelizmente, né, graças a Deus, tem pessoas que, quando ajudadas, elas entendem que aquilo ali é uma mola para ela, né, vai servir de uma alavanca para ela, mas tem muita gente que você ajuda e a pessoa nunca muda. São pessoas que acostumaram a receber cesta básica a vida toda.
Deus chama a gente para o trabalho, nós precisamos trabalhar. Porque quando nós entendemos o desafio, nós colocamos a mão na massa. Então, a primeira, a realidade. Como que era a realidade desse povo? Miséria, assolação, destruídos pelo fogo. Qual que é o desafio? Mudar aquela realidade por meio do trabalho. Vamos nós trabalhar. Vamos nós trabalhar. Somos servos de Deus, ajudados por Deus, né? Vamos nós trabalhar. E aí, o propósito. Qual é o propósito? Deixar de ser opróbrio, deixar de ser desonra, deixar de ser vexame, deixar de ser uma humilhação pública. Irmãos, uma cidade que foi capital de império, uma cidade conhecida, uma cidade que teve o rei Salomão, que teve o rei Davi, hoje, como no texto, como nós lemos, se encontrava com os muros caídos, em chama, pegando fogo, o povo lá tudo acostumado àquela rotina, como diz o autor da revista, passando por vexame e sendo uma humilhação pública. Olha só, qual é o propósito? Deixar de ser tudo isso. Deixar de ser opróbrio, deixar de ser desonra, deixar de ser vexame e humilhação pública. Nós vamos trabalhar, nós vamos mudar essa realidade e nós vamos pagar o preço por isso. Neemias mobiliza o povo a pagar o preço pela mudança. A pagar o preço. Nós temos a boa mão do nosso Deus a nosso favor e temos a providência divina gerando os recursos para realizarmos a obra. Veja isso no versículo 18 do capítulo 2. Olha só, eu lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falaram. Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Irmãos, Deus deu o projeto, Deus deu o executor do projeto, e agora Deus providenciou os recursos, e Deus agora, através desse líder, desse grande homem de Deus, mobiliza o coração desse povo, e eles, como diz o texto bíblico, eles fortaleceram as mãos para a boa obra. Nós mudamos uma realidade através de oração. Nós mudamos uma realidade através de conhecimento da palavra de Deus. Nós mudamos uma realidade através da nossa disposição ao trabalho. Irmãos, eu tenho visto e tenho ficado preocupado. Tem muita gente que está olhando para essa pandemia com um pessimismo muito grande. Estão se sentindo derrotados, frustrados, e não tiram a razão. Olha a nossa situação, a situação da nossa região. Voltamos para a fase vermelha. Agora eu me coloco também no lugar desse pessoal aí do comércio, desses donos de comércio, abre a loja, fecha a loja, chama os funcionários, não manda os funcionários. Como que fica uma vida dessa? Mas é aí que eu quero dizer para você. Você sabe do projeto que Deus colocou no seu coração. Não desista. Não desanime. Essa crise vai passar. E quando ela passar, nós sairemos muito mais fortes, muito mais preparados para ela. Deus tem a sua boa mão sobre nós, como seu povo. Por isso, disponha o coração para a boa obra. Não desanime. Não desanime. Nós precisamos entender que a disposição para o trabalho
e dependência de Deus são os segredos para realizarmos qualquer obra. O homem faz a sua parte e Deus certamente faz a parte dele. Tem um programa que eu gosto muito de assistir que chama, ele passa, né, a sexta-feira, chama Febre do Ouro. E ali mostra ali aquele pessoal que vai, né, atrás do ouro lá. Irmãos, é um pessoal que trabalha, um pessoal que sofre, um pessoal que luta, né? E às vezes no final de uma semana ali processando terra, às vezes eles tiram ali 200 gramas que às vezes não dá nem para pagar o combustível. Essa semana eu vi um que está recomeçando e ele foi pedir o conselho para o pai dele se ele dependeria de investidores ou se ele colocaria o próprio dinheiro e ele teria o negócio dele. O pai dele falou para ele o seguinte: o que você acha? Qual é a resposta? E ele disse: já sei. A resposta é: seja você o dono. E o pai dele falou: isso mesmo. Isso mesmo. E ele olha então para o pai e fala o seguinte: pai, o senhor nos deu exemplo. Porque quando o Senhor resolveu assumir o nosso negócio, esse negócio que é negócio da família, o Senhor tinha 6 filhos. E ele falou: verdade, eu coloquei vocês para trabalharem aqui. Mas o que chamou a minha atenção foi uma frase que esse filho usou para o pai. Ele disse assim: mas o Senhor, pai, nos ensinou uma outra lição. A lição é: fracassou? Não deu certo? Fracassou? Bora trocar de roupa, colocar as botas e vamos trabalhar. Tem gente que fracassa e fica chorando, irmãos. Fica lamentando. Troca de roupa, coloca a roupa de trabalho e vamos trabalhar. Lembre-se, o segredo para realizar a obra é o seguinte: é dependência de Deus. É dependência de Deus, mas disposição para o trabalho. Como dizia Martinho Lutero, eu faço tudo como se dependesse, eu oro como se tudo dependesse de Deus. E faço tudo como se dependesse de mim. Deus vai abençoar. Deus vai abrir porta. Deus vai fechar portas também. Mas você tem que ter disposição para o trabalho. Disposição para mudar uma realidade. A realidade não é boa. Mas, de repente, Deus está chamando você para mudar a realidade. A realidade no seu trabalho, a realidade na sua família, a realidade no seu bairro, a realidade na sua cidade, a realidade na sua igreja. Deus tem chamado você. Terceira e última lição que nós aprendemos aqui hoje, né? Terceira e última lição. Primeiro, Deus usa pessoas que têm algo no coração para realizar. Deus planta no coração dos seus. Segundo, Deus usa pessoas dispostas a pagar o preço para mudar uma realidade. Deus usa. E terceiro, Deus usa pessoas que não temem oposição. Deus usa pessoas que não temem oposição. Irmã, deixa eu adiantar algo para você. Se você for começar alguma coisa, você já tem oposição. E muitas vezes a oposição começa dentro da sua casa. Às vezes a oposição vem dos seus melhores amigos. Às vezes a oposição vem de outras pessoas que não têm a coragem, que não têm o sonho, que não têm o que Deus colocou no seu coração e vem fazer oposição. E vem fazer oposição. Então, se você quer fazer algo, não tenha medo de oposição. Os opositores vão aparecer, eles vão levantar. E é interessante que a maioria da oposição é gente que nunca fez. E não sabe como fazer. É gente que às vezes tem muita teoria, mas não tem prática.
Eu me lembro de um episódio que eu estava num trabalho e eu estava fazendo um telhado, que eu trabalhei um tempo de carpinteiro, e eu estava ali com um corte difícil. E de repente veio lá e eu estava no chão e era, né, na rua. E de repente eu comecei a olhar e parou um, parou o outro, parou. De repente, irmãos, eu olhei, tinha umas 4 pessoas olhando. E eu parei um pouquinho e falei assim: bom, deixa eu pensar por que esse corte não está dando certo. Daí a pouco um falou: viu, por que você não faz assim? Eu olhei e falei: nossa. Aí veio outro: não, mas se ele fizer assim. Aí veio um terceiro e falou assim: não, mas eu acho que não está dando certo por causa disso. Aí teve um quarto que ele olhou para mim e falou assim: o que você acha? Dá um serrote para eles. Eu falei: verdade. Falei: tá aqui o serrote, pode fazer. Pergunta se ficou. É assim, irmãos. Tem gente que gosta de dar palpite. Eu aprendi uma preciosa lição naquele dia. Quando a pessoa vem dar muito palpite para você, você dá o serrote para ela. Você fala assim: pode fazer. Tá aqui, vem fazer. Porque às vezes a pessoa tá na cabeça. E ela acha, porque tá aqui, ela sabe. Aqui é uma coisa, aqui é outra coisa. A teoria é uma coisa, a prática é outra coisa. Por isso que Deus nos chama não só para termos teoria, Deus nos chama para termos prática. Por isso que eu sempre digo e bato nessa tecla. A verdadeira conversão, ela atinge a minha mente e o meu coração. Eu sei quem Deus é e eu obedeço, eu faço porque eu creio nele. Por isso que tem muita gente que tem bons, excelentes projetos que estão aqui, mas que nunca desceu para o coração. Tem muita gente que tem projeto aqui e aqui, mas tem medo de oposição. Ah, mas o que as pessoas vão dizer? Irmãos, se Deus colocou o projeto no seu coração, bora para frente, filho. O apóstolo Paulo enfrentou a oposição dos próprios líderes da igreja. Ah, se não fosse Barnabé na vida de Paulo. O próprio Senhor Jesus enfrentou a oposição, nem a família dele acreditava nele. Olhe para os grandes homens de Deus. Todos eles se enfrentaram oposição. E com Neemias não é diferente, não. Neemias não é diferente. A obra de Deus é feita em oposição e sob ataque do mal. Se tem algo que não quer que a igreja avança, que não vá para frente, é Satanás. Satanás não quer. Ele não deseja isso. Então, a obra de Deus é feita em oposição e sob o ataque do mal. Se você está sofrendo oposição, isso quer dizer que você está caminhando aí. Está caminhando. Agora, quando Neemias veio para reedificar o muro e transformar a vida dos judeus, de imediato a oposição se levantou. Ah, irmãos, qualquer realidade que você vai mudar, a oposição se levanta. Veja o versículo 10. Olha só, do capítulo 2. Diz assim: disto ficaram sabendo Sambalá, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Por isso que eu falo, Sambalá e Tobias encontram-se em todos os lugares. Qualquer coisa que você vai fazer para mudar a realidade de alguém para o bem, tem Sambalá e Tobias. Sabe por quê, irmãos? Porque eles não querem mudar essa realidade. Porque eles são beneficiados por essa realidade. Eles usufruem dessa realidade. Por isso, quando Neemias veio para edificar um muro e transformar a vida dos judeus, de imediato a oposição se levantou. E desagrada o diabo ao saber que alguém se interessa pelo bem daqueles que são filhos de Deus ou daqueles que estão sofrendo sob a tirania do mal.
É por isso que tudo que você vai fazer de bem, vai fazer para o bem de alguém, tem oposição. E graças a Deus por isso. Porque a oposição não é para desanimar a gente. A oposição é para animar a gente. A oposição é para não deixar a gente esquecer que o dono da obra é Deus. O dono do projeto é Deus. E se ele é o dono, ele levanta recursos, ele levanta pessoa e ele levanta pessoas também e dá um jeito também de afastar os opositores. Deus cuida. Por isso, olhe para Jesus. Olhe. Agora, tem uma outra coisa interessante também no texto, né? Quando a notícia virou fato, como nós vimos lá, que o povo se fortaleceu, né? Encheu de esperança. Não, nós vamos fazer, nós vamos edificar. Ah, irmãos, o que a oposição faz? O que a oposição faz? Sabe o que a oposição faz? A oposição começa a zombar. Agora, quando a notícia virou fato, a oposição zombou e desprezou os trabalhadores de Deus. Veja o versículo de número 19. Deixa eu ler com você. Versículo 19, capítulo 2. Olha só. Porém, Sambalá, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Ou seja, irmãos, eles começam a zombar. Eles começam a tentar desmotivar você. Por isso, eu volto a falar. Se Deus colocou o projeto no seu coração, não ouça Sambalá e Tobias. E se começarem a querer zombar de você, não se abata por isso, não pare por isso. Continue a trabalhar. Sambalá e Tobias não gostam de trabalhar. Sambalá e Tobias gostam de palpitar. Então, não fique ouvindo Sambalá e Tobias. Será que vai dar certo? Vai dar certo em nome de Jesus. Ah, mas você não tem gente, Deus vai mandar gente. Ah, mas não tem dinheiro, Deus vai providenciar. E lembre-se, quando Deus manda, até o diabo obedece. Não tenha medo. Não fique pensando, parando, ouvindo Sambalá e Tobias. Bora para frente. E aí, uma outra coisa, né? A oposição maligna sempre desqualificará o valor da obra que realizamos para Deus e lançará suspeitas sobre as nossas motivações. É interessante, irmãos, que o muro estava caído. Mas quando eles começaram a levantar o muro, Sambalá e Tobias chegou lá e falou o seguinte: nossa, esse muro está torto. Nossa, essa massa tá, esse concreto aí tá fraco. Nossa, isso aí, se soprar, vai cair. É isso que Sambalá e Tobias faz. Não tiveram coragem para começar e começa a desdenhar daquilo que é feito. Começa a desmotivar aqueles que estão trabalhando. Por isso eu quero dizer para você, se Deus colocou o projeto no seu coração, bora lá. Se Deus chamou você para ajudar num projeto, bora lá. Não fica ouvindo esses que não querem trabalhar, não. Não fica ouvindo, não. Deus chamou você. Deus chamou você para fazer parte de um grande projeto. E é por isso, irmãos, que eu digo para vocês aqui da Igreja Presbiteriana de Capivari, Deus chamou vocês para fazer parte de um grande projeto. Deus tem um grande projeto para nós. Agora, tem gente que zomba. Tem gente que não acredita. E eu me lembro de um episódio muito marcante. Quando eu cheguei, eu falei que chegaria um dia em que a gente colocaria cadeiras. Irmãos, eu não esqueço de um sorriso que eu vi. A pessoa só faltou levantar e pular e falar assim, aleluia, glória a Deus. O tempo chegou. E os irmãos mesmo viram o que Deus pode fazer. Agora eu quero dizer algo para você. Essa pandemia não pôs fim aos nossos sonhos. Nós vamos sair muito mais fortes.
Nós vamos voltar? Vamos. Nós vamos voltar reunindo as 20 pessoas que a lei nos permite. Mas nós vamos ficar só nas 20 pessoas? Não. Você que está aí acompanhando, nós vamos fazer as transmissões para você continuar a nos acompanhar. Eu tenho certeza que Deus vai usar muito dessa mídia para trazer pessoas que estão ouvindo o Evangelho. Deus vai nos abençoar, irmãos e irmãs, e nós vamos crescer. Nós vamos ter muito mais irmãos e irmãs aqui da nossa cidade chegando. E eu creio também, e eu quero dizer isso, que as nossas igrejas irmãs aqui na nossa cidade também vão crescer. Eu fico muito feliz quando eu vejo, irmãos, notícias que os assembleianos estão crescendo, que os batistas estão crescendo, que os metodistas estão crescendo, que aí as outras denominações aí evangélicas estão crescendo. Isso prova que o evangelho está sendo anunciado e que a nossa cidade é abençoada. Nesse período aí de pandemia, Deus tem me dado a oportunidade de fazer boas amizades com pessoas de outras denominações, irmãos na fé. Deus tem uma grande obra para nós. Por isso, bora lá, não se preocupe com Sambalá e Tobias, não. Tá? Outra coisa aqui, como que nós respondemos à oposição? Como nós respondemos com Sambalá e Tobias? Nós respondemos com 3 atitudes práticas. 3 atitudes práticas. Primeira atitude para você responder Sambalá e Tobias. A oposição. Reconhecer e declarar que o sucesso da obra depende de Deus. O bom êxito na terra é um presente do céu. Que coisa maravilhosa. Vou pôr essa frase no meu Instagram hoje. O bom êxito na terra é um presente do céu. Irmãos, Deus abençoa. O sucesso da obra não é os nossos braços, não é o nosso conhecimento, mas o sucesso da obra é Deus. Deus é o sucesso da obra. Por isso, aquilo que Deus começa pode levantar todo o inferno que não prevalece. Por isso que Paulo fala, se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? Se Deus está na frente da obra, se o projeto é dele, irmãos, Deus vai fazer. Deus bate na cara do capeta, assim, ó. E usa o capeta ainda de acordo com o que ele quer. Então, primeiro, reconheça e declare. Fale. Essa obra vai dar certo. E sabe por que vai dar certo? Porque Deus vai abençoar. E Ele vai abençoar em nome de Jesus. Segunda forma, mostrar que a obra de Deus é feita exclusivamente pelos seus servos com disposição e muito trabalho. Segundo lugar, mostrar que a obra de Deus é feita exclusivamente pelos seus servos com disposição e muito trabalho. Irmãos, guarde isso para sua vida. Quando Sambalá e Tobias vêm oferecer, eu vou ver isso aqui um pouquinho, ou melhor, lembra de Gideão? Gideão está vindo lá, se eu não me engano, são 120 mil medianitas contra Gideão. Gideão levanta um povo. Deus manda Gideão levantar. E Deus aplica os testes. Aquele que é casado de novo vai embora. Aquele que é medroso vai embora. Aquele Gideão, lá naquele rio, que for beber a água e colocar a cabeça no rio, manda embora. Agora, todo aquele que trazer a água na palma da mão para a boca, esse você coloca à parte. Sobraram quantos? Sobraram 300. Mas lembre-se, o sucesso da obra não é a quantidade. O sucesso da obra é Deus. Gideão não perdeu um homem.
120 mil medianitas caíram. Então lembre-se, mostre que a obra de Deus é feita exclusivamente pelos seus servos, com disposição e muito trabalho. Mas terceiro e último lugar, que nosso tempo aqui já está indo, né? Terceiro e último lugar, rejeitar qualquer ajuda do inimigo. Rejeita qualquer ajuda do inimigo. A obra de Deus é feita pelos seus servos e não pelos seus inimigos. Sambalá e Tobias vieram oferecer ajuda para Neemias. Eles vieram oferecer ajuda para Neemias. E é interessante, irmãos, é interessante. Veja bem, o versículo 19 fala assim: que é isso que quereis fazer? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Ou seja, Neemias já falou para Sambalá e Tobias: tchau, vão embora. Vocês não têm parte nesse projeto. Por isso, tome muito cuidado. Nem todo mundo que se dispõe a ajudar está pensando no bem do projeto. Nem todo mundo que se dispõe para ajudar está pensando no bem do projeto. Por isso que tem os agentes secretos. Aqueles que entram, que você, de repente, quando você menos percebe, já destruiu tudo. São aqueles que colocam um tijolo e colocam uma bomba embaixo. São aqueles que colocam um tijolo e fica desmotivando o outro do lado, falando que o tijolo que ele está colocando está errado. É aquele que coloca um tijolo e fica reclamando, fica murmurando. É aquele que coloca um tijolo e chega atrasado e sai mais cedo. É aquele que coloca um tijolo e fica vangloriando. Vai lá e tira foto, manda para o Instagram, manda para o Facebook, manda para o WhatsApp. Lembre-se, Deus chamou você para o trabalho. E Ele tem uma grande obra para realizar. Eu quero concluir dizendo o seguinte, então. Vamos relembrar aqui, tá? Então, vamos lá. Bom? Então, vamos embora aqui. Aí, você vai colocar o seu nome no lugar de Neemias, né? Então, no meu caso, por exemplo, né, você vai fazer a mesma coisa com o seu nome. Giovanni, Deus quer usar você. Por isso, vírgula, se importe com pessoas. Se importe com pessoas. Segundo, ore. Não deixe de orar, Giovanni. Não deixe de orar. Terceiro, tenha sempre disposição para trabalhar, Giovanni. Tenha sempre disposição para trabalhar. Quarto, lembre-se, Giovanni, daquilo que eu coloquei no seu coração. Você tem algo no coração. Você tem algo na mente e algo no coração. Mas lembre-se, Giovanni, do preço que você terá de pagar para mudar essa realidade. Lembre-se, Giovanni, do preço que você vai pagar para mudar essa realidade. E lembre-se, Giovanni, não tema a oposição. Eu sou contigo por onde quer que andares. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, pois eu sou contigo. Então somente
não cesse de falar desse livro da lei, dia e noite. Medita nele, dia e noite, pois nele você encontrará tudo o que você precisa, tudo o que você precisa para resistir ao dia mau e, principalmente, para viver contente e feliz em toda situação. Vamos orar? Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer pela tua bênção, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua providência. Obrigado a Deus, porque o Senhor, Pai, tem usado grandes homens para nos ensinar, para conhecer o Senhor cada dia e cada vez melhor. Te agradeço, Pai, dessa manhã, porque tivemos a oportunidade de estudar um pouco sobre a vida, Pai, de Neemias. Assim como o Senhor usou, Pai, o teu servo, a minha oração, Pai, o desejo do meu coração, é que o Senhor também, Pai, me use e use também, Pai, os meus irmãos e as minhas irmãs. Eu quero te pedir também, Pai, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor dê a eles, Pai, um bom dia vivido, Pai, na tua presença. Os fortaleça e os ajude. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Nós vamos aqui mandar um abraço aqui para o pessoal que está aí com a gente. E lembre-se, irmãos e irmãs, Deus vai usar você. Olha que coisa maravilhosa. Deus chama você, pois Ele quer usar você. Tá ok? Então vamos lá. Mandar um abraço aqui para nossa irmã Meire, né, para o Fabiano, para a Mirelle. Abraço também para a Nelly, para o Mateuzinho, né, e também para o Vladimir. Abraço para a Sandra, para a Bia, né, para a mãe da Sandra lá e para toda a família também, tá? Abraço para a Fabiana, para o Maurício, para a Sara. Abraço para o seu Antônio, para a dona Marlene. Abraço para a dona Irene. Abraço para a Mara, né, aí também, para toda a família. Abraço para o nosso irmão presbítero Edson, para a Eunice. Abraço para a dona Isaura. Abraço para a Priscila. Abraço também para a dona Neide, para o seu Enos. Abraço para o nosso irmão Diácono Fábio, para toda a família ali. Abraço também para a Ana Angélica, para o Alessandro, né, para o Guilherme, para a Camila, Carolina, para a Júlia. Abraço para todos vocês aí. Abraço para o presbítero Léo, para a Priscila, dona Laudiceia, né, para o Luquinha, para a Marina. Né, abraço para vocês aí, criançada. Abraço também para a nossa irmã Dayana, lá de Conceição do Jornal, para a Dayana, lá de Ourinhos, né, e para toda a família. Deus abençoe, viu, Dayana? Abraço também para o nosso irmão Ângelo da Fara, né, e para toda a família também, lá de Ourinhos. Deus abençoe vocês. Deus abençoe também a Cristiane, o André, né, o Eduardo aí, o Dudu. Deus abençoe também o Dario, né, toda a sua família lá de Conceição dos Ouros. Deus abençoe também a dona Maria Helena, toda a família. Deus abençoe também o Cristiano, né, sua esposa. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe também o nosso irmão presbítero Timóteo, a Irene, né, lá de Conceição dos Ouros. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a dona Aparecida. Deus abençoe também o seu Dito. Aí, Deus abençoe o diácono Rildo, a Andréia, né, o Renzo, o Renan. Não tem visto, o Renan já está lá passeando na França. Né? Um abraço também para o senhor Hernani aqui com a gente. Deus abençoe ricamente a vida de todos vocês. Ok? Irmãos, hoje nossa transmissão será daqui de casa, né? Aqui à noite, então às 20 horas eu espero você aqui. A partir de domingo que vem, nós vamos fazer a transmissão do culto, né? Do nosso culto lá na igreja, domingo que vem. Hoje ainda é aqui, tá? Domingo que vem. Então é o seguinte, a menos, né? A menos, que acontece o quê? Que vem alguma coisa aí e tal, né? E a gente seja impossibilitado de fazer lá. Mas domingo que vem nós vamos fazer lá, tá? E aí é o seguinte, gostaria que você estivesse orando, né? Porque nós temos planejado uma volta, né, no começo de agosto, tá? No começo de agosto. Lógico que são 20 pessoas.
E aí nós temos, então, ali o pessoal do louvor, né, e o pessoal ali da parte técnica que vai nos ajudar. Mas eu sei também que nós vamos poder começar, nós vamos fazer as escalas, tudo vai dar certinho, tá certo? Então, conta aí com as orações dos irmãos e das irmãs, tá bom? Domingo que vem não é ainda aberto para todo mundo, não. Não é, tá? Hora que for, eu vou chegar e vou falar aqui para vocês, irmãos, para o culto à noite hoje, né? Vai estar liberado. Nós temos tantas vagas, tá? Aí nós vamos preencher essas vagas. Ah, pastor, eu não consegui, tá? Aí nós vamos fazendo as escalas, tá bom? Vai dar tudo certo. Não precisa ficar. Vai dar para todo mundo ir lá e matar a saudade. Assim que nós voltarmos, tá? Assim que nós voltarmos, tá bom? Então, os irmãos, orem, né? Eu queria também dizer aqui que nós vamos começar, né? Nós vamos dar continuidade. Na verdade, nós vamos começar de novo, né, irmãos? A classe nossa aí de novos membros, né? Ali chamado classe de catecúmenos. Já mandei ali, já criei o grupo para o pessoal, né? E fiquei muito feliz ali de ver a adesão do pessoal mesmo, né? Ali fiquei muito feliz. Nós vamos começar e aí as aulas serão também, né? Através da internet, Google Meet, Zoom, através da internet, até mesmo para a gente poder aproveitar mais, ganhar mais um pouco de tempo. Nós vamos ver ali a questão de dividir o pessoal. Então, eu queria que os irmãos estivessem orando, né, orando aí por essa classe. Fiquei feliz também de ver que o pessoal da mocidade está mobilizando. Dia 25, eles vão fazer, né, um encontro ali online, lá estão dispondo lá já lá, e você aí que é jovem, né, participe aí, tá? Dia 25, eles vão fazer ali através também dos aplicativos, e a igreja vai retomando as suas forças, irmãos. Ok? As nossas irmãs da SAF já fizeram, aí eu vou marcar também para a questão de teste essa semana, né, aí com os nossos irmãos aí da Junta Diaconal, né, a gente vai tentando, aprimorando, para a gente poder aprender essa nova metodologia que Deus tem abençoado, que Deus tem usado, né, e usado, felizmente, para o nosso bem. Né? Então, eu gostaria de falar para você, de repente você fala assim, pastor, como que funciona tudo isso? É só você ir lá no YouTube e você digitar lá, né? Como usar Google Meet, como usar o Zoom, né? E você vai ver que lá tem vídeo explicativo. Tudo explicado, irmãos. Tudo, tudinho lá, tá? É só você seguir os passos. E vamos lá, vamos adaptando aí, né? Eu fiquei muito feliz de ver as irmãs, né? Ali na, na, no encontro que elas fizeram. Fiquei muito feliz mesmo, né? De ver as irmãs ali, poder matar essa saudade aí. Ok? Então vamos estar orando, né? Deus tem grandes bênçãos para nós. Você que não tem recebido o boletim, aí nós temos mandado o boletim via WhatsApp. Né? Manda uma mensagem para o pastor, fala assim, pastor, não recebi o boletim, que eu encaminho o boletim para você, que aí a gente vai adicionar lá na lista, né? Tudo certinho lá, tá bom? Quem está fazendo e quem envia os boletins, melhor dizendo, quem envia os boletins é o nosso irmão Val, né? Que tem nos ajudado aí também, né? E eu quero aí agradecer ao nosso irmão. Então, você que não está recebendo, só manda um aviso para o pastor, pastor, e manda o seu zap, né? Manda aí, pastor, esse aqui é o meu zap e tal, gostaria de receber o boletim. Ok? Deus possa abençoar você, uma boa semana, boa semana não, um bom dia e nos encontramos novamente às 20 horas aqui hoje. E lembre-se, Deus tem uma palavra para o seu coração. Deus te abençoe.